Eu vou voltar para Irlanda. É isso mesmo. Calma, eu vou explicar tudo para vocês. Essa é a quinta vez que eu vou estar indo para Irlanda e eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Quando eu criei o canal, eu não imaginei que eu conseguiria estar indo para Irlanda no mesmo ano. Então, eu tô muito, 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 muito feliz. E eu vou contar pra vocês, né? Tem muita gente nova aqui no canal. Eu já fiz um vídeo anteriormente falando um pouco da minha história morando fora. Mas eu vou recapitular, vou contar um pouquinho de cada vez que eu fui, como foi. E também vou falar pra vocês o que eu vou fazer agora lá, né? Como vai ser, se vai ser definitivo ou não, enfim. Tem muita história pra contar. Então fica até o final, porque vai valer super a pena. E sério, eu tô muito animada. Vamos lá, vamos começar com a nossa linha do tempo. Então, a primeira vez que eu fui pra Irlanda foi em 2017, no mochilão. Meu mochilão, ele teve ali a duração de quase um mês, mas na Irlanda eu passei efetivamente 5 dias. Eu gostei muito do que eu vi, mas a Irlanda nem foi o país que eu mais gostei. Na época, o país que eu mais gostei foi a Espanha, e a cidade que eu mais gostei foi Barcelona. Mas era tudo novidade, eu nunca tinha ido pra Europa e tal. E eu fui, principalmente com a pretensão de conhecer a Irlanda, porque possivelmente seria um lugar que eu gostaria de morar no futuro. Então, naquele momento, serviu realmente para eu conhecer, para saber como poderiam ser as coisas, assim. Eu não me apaixonei, né? Nossa, que amores! Mas foi, assim, um momento de conhecimento mesmo. A segunda vez que eu fui para Irlanda foi em 2019 e aí foi totalmente diferente, gente. De 2017 a 2019 eu fiquei namorando ali a Irlanda, então eu fui me apaixonando aos pouquinhos durante esse tempo, né? Eu precisava fazer um planejamento, então por conta disso demorou esses 2 anos para eu ir efetivamente morar lá. E aí depois, assim, eu posso falar que existe a Aina antes de 2019 da Irlanda e a Aina depois. Morar na Irlanda foi um marco na minha vida e tudo mudou depois. Eu como pessoa, como, sabe aquela coisa quando você sai da caixa, não tem como você voltar? É exatamente isso. E aí vocês podem até me perguntar, nossa, mas foi tudo flores e tal, não teve perrengue? Ao contrário, teve muito perrengue, sim. No início, quando eu cheguei, que eu não sabia falar inglês, até consegui arrumar todas as documentações, a minha documentação demorou. Eu consegui emprego rápido, mas a minha documentação não saía, então até sair demorou para eu começar a receber. Ali os 2 meses iniciais foram bem difíceis. Tem adaptação com o clima, adaptação de casa, a saudade da família. É tudo muito intenso, gente, muito, muito intenso mesmo. Mas pra mim valeu a pena tudo que eu passei, e eu passaria novamente tudo, assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Uma coisa marcante também nesse período que eu morei foi de 2019 a 2020, então eu cheguei ali em outubro de 2019 e eu fiquei na Irlanda até dezembro de 2020, foi quando eu vim pro Brasil pela primeira vez, depois eu explico pra vocês. E que foi quando teve a pandemia, né? Então eu passei ali a parte mais crítica da pandemia na Irlanda. E foi, assim, algo que pra mim fez muita diferença, porque a gente teve um suporte muito grande do governo irlandês e tal. Então, pra mim, isso foi algo muito importante também, que fez toda a diferença nessa minha história, nessa minha trajetória morando lá. Em 2020, em dezembro, eu vim pra visitar minha família. E a minha ideia era passar um mês e voltar para a Irlanda em janeiro de 2021. Porém, eu tive um problema familiar aqui e aí eu não consegui voltar. E aí eu fiquei de dezembro de 2020 até junho de 2021 aqui no Brasil. E em junho de 2021, eu fui novamente para a Irlanda e eu fiquei em torno de quase 2 meses. Porém, as coisas se agravaram aqui no Brasil e aí eu decidi voltar. Foi uma decisão de voltar em definitivo. Foi o momento mais difícil para mim. Eu não me recordo de ter um momento na minha vida assim que eu tenha que ter feito uma decisão tão dolorosa, mas foi preciso. Eu acho que tem momentos que a gente não consegue entender porque as coisas estão acontecendo,
mas no futuro a gente sempre encontra as respostas. Esse período de 2021 foi bem rapidinho, mas foi um período super válido. Inclusive eu consegui fazer uma viagem para Portugal. Foi muito importante, assim, para mim. Eu falo até para minha saúde mental. Acho que foi um respiro que eu precisava para poder voltar para o Brasil e resolver as coisas por aqui. E vamos para 2022. 2022 eu estava com muita saudade da Irlanda. E eu decidi que eu ia passar os 3 meses que eram possíveis para mim como turista. Eu fui de setembro a dezembro e foi um dos momentos mais especiais para mim. Eu tava ali morando, então tava na minha correria de morar, trabalhar, mas foi o período que eu mais consegui viajar, que eu mais consegui aproveitar, que eu fiz muitas amizades. Foi assim uma descoberta de uma nova Aina que eu até então não conhecia. Eu me desafiei em alguns momentos, porque antes, principalmente quando eu morei lá, eu sempre tive suporte de outras pessoas, principalmente ali com o inglês e tal. E nesse momento eu tava, não que eu estava totalmente sozinha, eu tinha amigas, né? Eu tenho amigas lá. Porém, se eu quisesse viajar, eu teria que me virar sozinha. Então eu tinha realmente ali que me desafiar e foi um momento de muita evolução, eu acredito. E eu trabalhava durante a semana e geralmente viajava ali aos finais de semana. Em 2022 eu consegui conhecer mais 5 países, acho que foi Escócia, Suíça, Holanda, França, eu também fui para Inglaterra. Eu já conheci a Inglaterra, mas eu também fui para Inglaterra. Então eu consegui fazer 5 viagens, que foram coisas que eu não consegui fazer em 2019 por conta da pandemia e também por conta ali de dinheiro, né? Então foi assim um momento muito especial. 2022, assim, eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. E agora vem a pergunta: o que essa menina vai fazer de novo na Irlanda? 2017 foi um momento ali muito rápido, foram 5 dias que se passaram voando. 2019 e 2022 foram momentos que eu estava inserida muito na rotina de moradora. Então em 2019 eu tinha que trabalhar, estudar, cuidar da casa, fazer as coisas. Em 2022 eu tinha que cuidar de tudo isso, só que além disso eu estava sozinha, eu morava sozinha. Então não tinha ninguém para compartilhar as tarefas de casa. Então eu tinha que passar no mercado. Se eu não passasse no mercado, se eu não fizesse a minha comida, não tinha ninguém para fazer. E além de tudo, eu queria viajar. Então, o tempo era sempre corrido. Eu não tinha tempo de ficar passeando efetivamente na Irlanda. Esse momento que eu vou estar voltando agora em 2025 é para eu viver uma Irlanda diferente. É para que eu consiga realmente desfrutar, conhecer a Irlanda de uma outra forma. Qual que é o plano dessa vez? Eu vou estar hospedada junto com uma amiga na casa dela. Vou estar trabalhando remotamente em algumas coisas aqui do Brasil. E no meu tempo livre, que vai ser bastante, eu vou estar trabalhando na criação de conteúdo. Então eu vou estar trazendo conteúdo para vocês. E junto com esse estar criando conteúdo, eu também vou poder conhecer coisas que eu não conheço. Então eu quero ir em igrejas, em parques, em cidades que eu não conheci. Quero mostrar uma parte de supermercado, de brechós. Eu nunca fui num brechó na Irlanda. Então eu tenho muita coisa para conhecer e por conta disso eu tive a decisão de voltar para lá, porque é um lugar que eu sempre me sinto voltando para casa. Parece que eu estou voltando pro meu lugar mesmo. E além de tudo, eu vou poder fazer a criação de conteúdo, que é algo que eu amo fazer e que eu realmente não esperava que eu conseguiria fazer isso lá tão cedo. Então, antes de continuar, você já se inscreve no canal, ative as notificações, porque os próximos capítulos desse canal vai ter muito conteúdo. Me diz aqui o que você gostaria que eu trouxesse de informações. Se você gostaria que eu trouxesse informações de intercâmbio, de turismo, quais são os lugares que você gostaria que eu mostrasse, as rotinas, enfim, gente, eu vou trazer tudo mesmo. E agora fazendo um comparativo, né? O que a Aina de 2017 mudou para a Aina de 2025? A Aina de 2017 era uma sonhadora que estava ali descobrindo o mundo, né? Então, para mim, naquele momento, tudo era muito novo.
Foi um momento que quando eu voltei pro Brasil, eu falei, meu Deus, aqui a gente não vive, a gente sobrevive. E aí abriu assim uma caixa na minha cabeça de eu preciso viver essa experiência de uma outra forma, não só ali alguns dias como foi no mochilão. A Aina de 2025, ela amadureceu muito em todas as áreas da vida, principalmente na área pessoal. Então, hoje eu tenho muito mais pé no chão. A Irlanda realmente é um lugar assim que eu sou apaixonada. É o lugar que eu falo que é o meu lugar preferido no mundo, mas eu tenho muita consciência do que eu quero para minha vida e hoje eu tenho muito mais calma de esperar que as coisas aconteçam no momento que tem que acontecer, né? Antes eu vivia muito ansiosa para que as coisas acontecessem, principalmente essa questão da minha cidadania, que é uma das coisas que eu estou indo aí para estar vendo o que eu posso fazer. Outra coisa que eu vou fazer nesse período de 2025 é resolver algumas coisas burocráticas, de conta bancária, enfim. Então a Aina de 2025 ela vai com uma outra perspectiva. Se um dia eu voltar a morar na Irlanda, né, isso não é uma coisa que eu descartei totalmente da minha vida, mas que eu preciso ainda resolver algumas questões. Essa questão da cidadania é crucial, para voltar em um outro contexto, né? No vídeo que eu falei da minha experiência morando lá, eu falei que eu trabalhava de cleaner, que em 2022 eu trabalhei de babá e hoje eu não voltaria para fazer os mesmos trabalhos que eu fiz anteriormente. Não porque eu esteja desmerecendo esses trabalhos, eles foram muito importantes e tudo que eu consegui foi através deles. Porém, eu acho que a gente tem que evoluir e hoje eu tenho projetos aqui no Brasil, então justamente eu estou indo para ver quais que são as minhas novas perspectivas com relação à Irlanda. E além de todas essas coisas que eu comentei com vocês, tem a saudade dos meus amigos, né? Eu tenho muitos amigos lá, então eu tô com muita saudade. Então eu quero matar essa saudade, fazem 3 anos que a gente se viu. Esse também é um dos principais motivos para eu estar indo, a gente ver a galera. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Como eu disse no início do vídeo, eu tô muito animada. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial da minha vida, muito lindo. Todas as vezes que eu fui pra Irlanda, eu nunca me arrependi e eu tenho certeza que dessa vez eu não vou me arrepender. Sempre que eu estou iniciando algum momento da minha vida, eu gosto de ir pra lá, porque eu acho que é um momento que me dá um respiro, uma clareza, e esse é o meu momento, né? Eu estou em transição de muitas coisas, então eu tenho certeza que vai ser um momento muito abençoado e eu quero compartilhar cada pedacinho dessa minha nova aventura com vocês. Beijo muito especial e até o próximo vídeo. Tchau!